Então galera, como vocês vinham pedindo bastante a continuação, hoje finalmente decidi trazê-la. Mas no atual momento a obra deste manhwa em outros sites infelizmente não foi continuada. E por isso teremos somente 35 minutos desta obra. E também para aqueles que ainda não assistiram a primeira parte, eu estarei unindo neste mesmo vídeo e que estará marcada na barra do YouTube cada parte. Bom, vamos direto para a obra. Opa, saca só. Numa escola, a professora da sala começou a gritar e jogou um chocolate no chão Feng porque o maluco tava dormindo. O Fang, mó puto, gritou de raiva, tipo quem ousa acordar um imperador imortal. E daí, mano, ele meio que botou a personalidade da professora para escanteio, fazendo um alvoroço na sala. Bom galera, vejo que muitos não são inscritos aqui no canal e pelo público ser de maioria de fora eu venho pedir que se inscreva aqui no canal e também peço que deixem aquela curtida maneira para ajudar aqueles que querem assistir esta obra. Bom, continuando. A professora deu uns sopapos no Fang, mas o cara conseguiu reagir, e sacou que a professora era da vida passada dele. Mas isso deixou ele todo confuso, e ele ficou pensando, o que tá rolando? Eu tava no meio de uma treta com os outros imperadores, mas agora eles sumiram, e eu tô nessa parada. Então, o Fang achou que tava numa ilusão da vida passada, e tentou quebrar ela com umas técnicas, mas nada rolou, e ele ficou mais perdido que cego em tiroteio. Daí, os colegas de sala, mó zoeira, começaram a zoar ele até a morte, aí o Fang sacou que provavelmente não tinha sobrevivido à treta e renasceu na vida passada. A professora gritou para ele parar com o teatro, quase estourando o tímpano dele, e o Fang ficou surpreso, porque ele quase tinha esquecido que alguém podia chamar ele assim. Mesmo assim, ele ainda tinha os poderes de imperador, e mandou a real para a professora, tipo, você tá doente. E isso deixou a professora puta da vida, e ela mandou o Fang ir para a diretoria. Enquanto ele estava indo para a diretoria, uma mina lembrou que um cara tava dando em cima dela, e ela perguntou por que ele tava com o Fang. Ela insistiu pra mina terminar com o Fang, e, antes de sair, falou que tava decepcionada com ele e terminou a parada. Mas o Fang, no maior vira-lata, respondeu sem dar mole pra mina, e aí o bicho pegou na sala. O cara que tava dando em cima da mina quis humilhar o Fang, mas o Fang pediu pra não ser o herói, que ele sabia que o cara tava de olho na mina e queria algo mais. O cara tentou brigar, mas o professor levou o Fang para a diretoria antes que as tretas continuassem. Na diretoria, a professora perguntou o que tinha rolado, e avisou que se a história do Fang não convencesse, ele ia ter problemas. Mas o Fang estava distraído, porque ele achou a professora parecida com uma concubina que ele tinha na vida imortal. Ele estava se perguntando por que não achou as professoras da escola anterior assim. Ele só não dizia nem a metade para a professora, que mandou chamar os pais dele, e ele estava ligado que os pais tinham se matado de trabalhar na vida passada para dar a boa vida para ele, mas ele tinha sido um filho da mãe. Agora ele estava a fim de mudar essa parada, então ele tentou convencer a professora de que ela estava doente, coisa que deu nos nervos dela e ela mandou chamar os pais na hora. Aí, do nada, a professora teve um troço e desmaiou. E o Fang se arrependeu de não poder usar os poderes máximos dele, mas ele ainda podia usar talismãs. Ele fez umas paradas com umas pétalas de rosa e transferiu energia para a professora. Foi tipo um sufoco, e ele ficou sabendo que tinha que treinar e fortalecer o corpo logo. Quando a professora acordou, ele ajudou ela a se recuperar, e falou que ela tinha tido um troço cardíaco. Ela não acreditou muito, mas ele disse que tinha um jeito de curar ela sem precisar chamar os pais. Ela prometeu e ele pediu 3 dias. Enquanto estava indo para casa, o Fang encontrou o melhor e único amigo dele, que ficou surpreso por ele ter saído da diretoria ileso. Aí ele descobriu que o valentão da sala tinha dado uma surra no amigo, e ele contou que o valentão era filho dos caras mais poderosos da cidade. Então, o Fang desafiou o valentão, que chamou uma galera. Feng, todo de boa, fala que aposta que ele derruba a gangue inteira com um dedo só, e a galera fica zoando legal, porque acham que ele tá lendo gibi demais. Aí chega um doido da gangue e fica tirando onda,
falando que vai dar uma coça nele até chamar ele de pai. Mas quando o bagulho ia ficar louco, o Feng mete o dedo e resolve a parada. Beleza. O Shu pergunta o que ele tá fazendo e manda o Feng levantar, mas o Guan, tremendo igual vara verde, diz que não consegue nem se mexer e manda ver que o Feng é um cultivador. Aí ele chama o Feng de bastardo por tentar levantar sem permissão. O cara se joga aos pés do Feng e fica pedindo para ser chamado de pai. Mó palhaçada. Mas aí o Feng tenta dar um perdido, e o maluco fica ligado que não quer ter um filho desse jeito e manda o Feng cair fora. Depois, pergunta pra galera quem mais queria dar um toque no cabelo do pai dele, e chega mais um doido querendo treta e ameaçando com os pais, mas o Feng não tá nem aí e resolve a parada. O maluco chama o pai dele, o Feng fala que ele é profissa, e o amigo do Feng manda um papo reto. Talvez ele podia ser teu discípulo, hein? E o Feng fala que vai deixar a galera terminar a treta deles, que o negócio com a família Zhu não vai ser moleza. Aí o amigo se manda e a Shu vai embora toda inchada da briga. O Guan pergunta pro Feng se ele topa ele como discípulo, mas o Feng corta na lata e diz que o cara não tem potencial, dá um salve e se manda de lá. Daí ele chega na casa da tia, e quando entra, o pessoal já vem dando o maior esculacho, dizendo que ele não pode botar a cara lá de novo. Quando ele entra, a prima fica reclamando do mico que ele pagou na escola, a tia dá um esporro na filha por falar do primo desse jeito, mas o pai dela chega defendendo e chama o Feng de mimadão. O Feng agradece a tia por ter cuidado dele, mas diz que vai cair fora para não arrumar mais confusão. A tia tenta segurar o bagulho, fala que ele não tem onde ficar, mas o marido dela manda real e diz que ele já é grandinho e vai se virar, pô. O Feng concorda, diz que é maior de idade e melhor vazar daquele barraco. O tio joga a mesa pra cima e manda o Feng se mandar da casa. O Feng diz que vai de boa e pede pra tia se cuidar. A tia, mona bad, pede desculpa e o cara parte fora, jurando nunca mais voltar pra lá. Aí o bagulho fica tenso, e ele chega num parque pra capotar e se depara com um maluco sem teto pedindo pra tomar conta do cobertor dele. O Feng só suspira e fica nessa, mas aí escuta um grito de socorro, porque tão botando um terror numa mina. A mina fala que não tem grana na hora, mas os malucos querem brincar com ela, e o Feng chega pra dar um rolê. Quando ele chega, descobre que a mina é a mais gata da escola, aí os malucos tentam desencanar e mandam o Feng ir embora, mas ele tira sarro e os desafia. Aí rola a treta, mas o Feng manda bem e dá um jeito nos caras com uma força que ninguém esperava. A mina se amarra na força dele e fica toda impressionada. Os dois começam a bater um papo e a mina diz que tá sem lugar pra morar. Aí ela chama o Feng pra ir morar com ela, que tem uma mansão sozinha. O Feng fica de cara, mas topa na hora. Ele chega na mansão e vê que é uma parada sinistra, e a mina leva ele pro quarto. O Feng fica todo sem jeito, porque o quarto dele é do lado do quarto dela, mó clima rolando. No dia seguinte, ele desce pra cozinha e a mina pede pra ele fazer um rango com o que tem lá. Ela vai tomar um banho e o Feng fica viajando, mas logo se toca e vai fazer o rango. Só que parece que só ela come, o cara não tá botando nada pra dentro. Mais tarde, ele tenta fazer aquela parada de cultivar, mas saca que a energia no local tá fraca. Aí ele parte para um treino de artes marciais, solta um golpe e faz uma cabeça de leão de fogo explodir no chão. O Feng fica de boa, diz que não é nada demais, mas dá para começar. Só que ele nota que onde a cabeça de leão explodiu, aparece uma pedra espiritual, que vai ajudar ele a subir de nível mais rápido. Ele decide ir para a cozinha fazer um café da manhã, mas aí recebe uma ligação do melhor amigo, que conta que o Guan foi eliminado. Os dois se encontram no café e o amigo conta como foi foda ouvir a notícia. O Feng saca que deve ser o irmão mais novo do Jujubashi e pergunta se é o mesmo cara, mas o amigo fica todo nervoso e jura que não sabe de nada. O Feng tenta animar o amigo, diz que vão atrás desse maluco, e o amigo promete dar suporte, querendo saber da treta dele depois de sair da casa dos tios. O Feng conta que achou um lugar para ficar, mas não entra em detalhes. De volta à mansão,
ele vê um cara tentando dar em cima da Wu Xiao, que tá puta da vida. Aí ela pede pra ele cair fora, mas o cara insiste e quer dar tudo o que tem em troca do amor dela. A mina chuta o cara e diz que não vai rolar com ela, aí pede pro Feng fingir ser o namorado dela. O cara loiro fica puto e tenta humilhar o Feng, chamando ele de cachorro. Mas o Feng se defende e manda a real, mesmo sendo cachorro, sou mais gato que você, playboy. O cara fica putaço e tenta partir pra briga pra humilhar mais ainda, mas a Wu Xiao manda a real, se fizer alguma coisa com o meu brother, vai pagar caro. Aí chega uma mina loira e reconhece a Wu Xiao, perguntando quem é o parça do Feng. Ele se apresenta e a mina diz que já ouviu falar da família dela. Ela reconhece que ele era o parceiro do tio Owen e se interessa por ele, mas o loiro manda ela ficar na dela, porque o show vai começar. A luz apaga, a galera fica surpresa e quando volta, o loiro mostra uma joia feita de pedras africanas. Ele diz que vão leiloar a parada, e as minas e os caras ficam impressionados, falando que nunca viram nada igual. O loiro, pensando alto, acha que nenhuma mina vai resistir a essa joia, ainda mais o Feng, que, segundo ele, nunca vai ter grana para comprar. Mas aí, a Wu Xiao saca uma parada estranha na joia, e o Feng percebe a fita também, achando que a mina manja do bagulho. Só que ela não dá muita bola, diz que o avô dela tinha umas paradas parecidas. Como ninguém queria comprar a joia, o loiro parte pro próximo evento, que deixa a galera toda animada. Aí começa a mina a tocar uma cítara e a parada fica mó maneira. Né? A parada que ela mandou criou um clima doido que deixou todo mundo hipnotizado. O loirinho ali comentou que agora ia dar uma demonstração, mas aí, do nada, ele desafiou o Feng para um duelo e pediu para a famosa mina ser a juíza. O Xiao entrou na parada para defender o Feng, dizendo que não era justo, porque o cara manja muito do instrumento, enquanto o Feng nunca tocou. Essa história deixou a galera toda de zoeira, achando que ia ser uma diversão maneira, saca só? O loirinho, na onda de tirar uma onda, disse que o Feng devia baixar a bola e apostou o colarzinho da mina, falando que o Feng ia ter que se humilhar e respeitar ele, o que deixou o loirinho indignado. O Feng, bem de boa, perguntou o que o loirinho daria para ele se perdesse, e a resposta foi que ele ia entregar a vida dele. O Feng botou o contrato na roda para garantir que ninguém furaria com a palavra. O loirinho começou a tocar primeiro e, mano, surpreendeu todo mundo. Só que o Feng não ficou nem um pouco impressionado. O loirinho tentou humilhar, mas o Feng mandou a real, falando para ele não presumir que ele não manja. Aí o Feng chegou com tudo, arrebentou um instrumento, e a galera toda aplaudiu de pé. O loirinho ficou pistola e a mina famosa pediu pro Feng ser o sensei dela. A galera pirou, mano, porque ela nunca fala isso. O Xiao e o loirinho ficaram de queixo caído. O Feng, mó pensativo, notou que a melodia que ela tocou era a mesma que ele já tinha tocado antes, mas mandou a real que não era professor e não tinha tempo para dar aulas. A mina insistiu, mas ele recusou, sem criar falsas esperanças. O loirinho encheu o saco, questionando por que ele não queria ela como discípula, mesmo ela pedindo. O Feng lembrou do trato que fizeram e que a mina reconheceu que ele venceu, então ele deu o troco no loirinho, ameaçando que ele ia ser desprezado por todo mundo na cidade. O loirinho disse que não precisava da misericórdia do Feng e aceitou a derrota, se ajoelhando e pagando seus respeitos. A galera riu pra caramba. O Feng pegou o colar e deu pro Xiao, que ficou toda emocionada, e ela quis saber como ia pagar, mas o Feng disse que era de boas. Depois, o Feng e o Xiao estavam no carro, e ela agradeceu por ele ter salvo a pele dela, mas ele disse que era ele quem devia agradecer. Aí, ela começou a elogiar ele, dizendo que ele tinha feito um monte de coisas legais, como se tivesse viajado o mundo todo, e o Feng ficou com um sorriso meio bobo, porque ele realmente tinha visto o universo inteiro. Só que, no meio da conversa, surgiram dois caras querendo treta, e o Feng sacou logo que era só o loirinho atrás de vingança.
Ele acelerou o carro e quase tirou um dos caras da jogada, mas os dois continuaram na cola. O loirinho estava jurando que não ia desistir e que ia levar o Fang pro além. O Fang decidiu injetar seu poder no carro e deu uma acelerada doida, surpreendendo todo mundo, porque eles estavam a mais de 150 km por hora, e ninguém achava que um carro podia passar disso. O loirinho estava puto, mas o Fang disse para não se preocupar, que isso tudo ia acabar logo. Ele falou que podia injetar Kai no carro, deixando o loirinho sem chance. Eles chegaram numa curva sinistra, beirando o abismo, mas o loirinho jurou que não ia desistir. O Fang fez uma manobra braba, mas o loirinho tentou acompanhá-lo. No final, o carro do loirinho capotou e caiu no precipício, e o Fang e o Xiao ficaram lá em cima, vendo a parada acontecer. A Xiao ficou preocupada, mas o Fang disse que era autodefesa, porque o loirinho estava sedento por vingança. E aí, eles foram para um lugar maneiro no alto da montanha para curtir a vista, mas a Xiao estava meio tensa. Ele perguntou se ela achava que estava errado, mas ela disse que ele só estava se defendendo e que ele era diferente e misterioso. Aí, o Fang ficou meio sem jeito, mas ela pegou na mão dele e disse que estava tudo bem e que ela ia esperar ele, o que fez ele corar. No dia seguinte, o Fang saiu para correr, mas ficou esbaforido. Enquanto tomava uma bebida energética, encontrou um velhinho fazendo treino de Shaolin. Eles trocaram uma ideia, e o Fang sacou que o velho era bem espiritual e já tinha uma idade avançada. O velho explicou que, apesar de suas práticas serem bem inferiores às dele, era o suficiente para manter a saúde, embora ele tivesse uma doença que estava se espalhando. O Fang se tocou de que todo mundo é dono do próprio destino e que o treino do velho era respeitável, mesmo não sendo celestial. E aí, eles seguiram para a escola. Aí, o rolê continua, mano. A Xiao tava na boa, até pede desculpa por deixar o Fang dirigir, mas ele agradece por dar as chaves. E o que ele nota? A mina mudou o visual, ficou ainda mais gata. Quando eles chegam na escola, rola um rebuliço, porque ninguém entende como os dois estão juntos. Alguns estão na dúvida se o Feng já arranjou outra mina depois do último pé na bunda, e agora tá com outra gatinha do colégio. Na sala de aula, tem o filho do judeu junto com a ex do nosso protagonista. E quando o Fang entra, a Xiao já arranja um lugar para ele. Mas aí, o loirinho maluco saca um negócio e resolve dar uma ultimada no Fang. Eles cavam umas paradas e põem um prazo no cara, dando uns dias a mais de vida, mas com uma punição que vai ser coisa de doido. Depois disso, o Feng tenta estudar para um vestibular, mas faz tempo que ele não lê, tipo mais de 500 anos, e ele não tá entendendo patavinas. Aí, ele lembra que tem umas paradas mágicas da manga, e pensa que talvez isso resolva a parada de não lembrar das matérias. Ele entra num plano astral cheio de livros e acha um livro de técnicas de memorização, e fica de boa na vida real. Mas quando ele estava de boa rindo à toa, todo mundo acha que ele enlouqueceu. O professor chega e manda ele para a sala dele. Chegando lá, a mina fecha a porta meio nervosa e conta que foi fazer uns exames no hospital e descobriu que tem um problema no coração que precisa de cirurgia. Aí, ela pergunta o que ele pode fazer, porque ele tinha prometido que podia curar ela. O Feng, de boas, diz que conseguiu o remédio e dá um vidrinho pra mina, falando que o corpo dela vai absorver o remédio em 3 dias, e aí ela pode fazer outro exame que não vai dar nada. Mas a mina desconfia, porque parece bom demais para ser verdade, e aí ele diz que é a primeira pílula e que em 3 dias vai ter a resposta. Ela ainda tá meio na dúvida, mas toma a pílula. Aí, ela começa a sentir calor, e ele diz que são só efeitos colaterais. Quando ele tá quase indo embora, a mina pede para ele esperar, porque quer convidar ele para jantar depois da escola. Ele aceita de boa, e eles vão para a aula. Só que ele fica pensando se devia contar tudo para Xiao, e pensa se devia deixar ela ir embora sozinha. Aí, a Xiao aparece e pergunta por que ele tá de bobeira, e ele diz que tem uns bagulhos para resolver e que vão chegar mais tarde em casa. A Xiao fica de boa e fala para ele cuidar dos paradas dele.
Aí, chega o melhor amigo dele e pergunta se ele virou um beija-flor. O Feng conta tudo o que tá rolando na vida dele, e o amigo acha que a mina é gente boa por tudo que ela fez por ele. Depois das aulas, a professora dá uma cantada no Feng, pede desculpa por fazê-lo esperar, e ele fala que chegou na hora também. Ela pergunta se ele tem carro, e ele ri, dizendo que mais ou menos. Aí, ela fala que vão de táxi, mas ele oferece para levá-la. Ela dá risada, perguntando se ele tem carro ou alugou, e ele responde que tem. Eles vão no carro dele, e ela escolhe um restaurante chique. O Feng fica meio incomodado com o lugar caro, mas ela fala que é o jeito dela de agradecer o que ele fez por ela. Eles sentam na mesa, e o garçom fica meio preconceituoso com o Feng, mas a professora não liga e diz que é a forma dela de retribuir. Tudo tava de boa até que chega um cara gordo causando, quer uma mesa ao lado da janela e reclama porque não querem dar uma. Uma das recepcionistas alega que todas as mesas já foram reservadas, então o cara chuta a garota e alega que não quer desculpas, perguntando se ele não sabe quem ele é. Então ele chama o gerente, que pede desculpas, mas o cara agarra e a força a se curvar no chão. Fang não consegue mais suportar e ordena que pare. Seu primo tenta humilhá-lo, mas o professor o defende. Então, o primo se prepara para dar um tapa no professor enquanto o humilha. Ela se protege, mas Fang para a mão do primo e pede que não o force a bater nela. O primo retira a mão e fica horrorizado. Acusa o cara que a acompanhava, mas ele se aproxima. Azia aconselha o proto a ter cuidado, mas ele diz para não se preocupar, que ele cuidará do cara. O cara tenta agarrar Fang, mas ele segura o pulso do cara primeiro e começa a apertá-lo muito, causando dor. O cara se curva e admite que estava errado e que se comportará. Então, Fang o empurra, e o primo tenta ajudar o cara. Fang ordena que ele vá embora. Ele continua a noite com seu professor e pede desculpas por tê-lo envolvido naquilo, mas ela não dá importância e diz que ele deve ser ele mesmo e não se importar com o que os outros dizem. Ele responde que nunca se importou com isso. Ela fala sobre o exame de ingresso na faculdade e faz piada com ele. Ele responde depois de quase se afogar que ela deve ter fé nele, que ele entrará na universidade. Ela acredita nele e pede para ele chamá-la de irmã e não de professora. Ele concorda, e a neta dos dois chega com o avô e alguns seguranças, surpreendendo Fang e seu primo. Eles cumprimentam o avô com muita gentileza e humildade. À distância, o primo e o cara contemplam a situação, e o cara se pergunta sobre a identidade de Fang, pois para ser um plebeu, ele está sendo cumprimentado por pessoas importantes. O primo humilha, alegando que ele deve estar enganando todos para obter sua fortuna. O cara, ouvindo isso, decide desmascará-lo e eliminá-lo. Ele chama a atenção de todos, e o primo de Fang exclama para sua parceira que Fang não é o que parece e a avisa para não ser enganada. O cara alega que Fang é apenas um fanfarrão e tolo que lambe os pés de garotas com fortuna. Ele aconselha o velho sapato a cuidar de sua neta e adverte a princesa a manter os olhos bem abertos para não ser usada. Fang se levanta, irritado, e, enquanto saúda o Sr. Shu, pede desculpas por fazê-lo testemunhar um teatro e olha irritado para o cara que acompanha seu primo. Ele alega que alguém que é constantemente provocado nem sempre aguentará. O cara fica com medo e, tremendo de medo, tenta ameaçá-lo, mas Fang o esbofeteia. O cara tenta lutar com Fang, mas começa a ser esbofeteado, humilhando-se. O cara se prosterna e reconhece que só disse bobagens. Fang o questiona sobre a mulher que o acompanha, revelando que, quando puder, o esfaqueará pelas costas. O cara culpa tudo em seu primo, mas, quando ela tenta protestar, ele a puxa pelo rabo de cavalo e a ordena a ficar quieta, culpando-a por tudo. Ela pede ajuda a Fang, mas ele diz que eles não têm mais parentesco, já que ele foi expulso de casa. O cara leva, segurando-a pelo cabelo, e o avô da rainha pede uma explicação. Ela diz que eles queriam importuná-los e revela que ele é o mestre da cítara que ela havia mencionado alguns dias atrás. O Sr. Shu fica fascinado e começa a elogiá-lo,
pedindo para ele tocar. Ele comenta que não sabe muito sobre o assunto, mas Kim o convence a não perder essa oportunidade. Ele convida seu professor, e ela concorda, pois quer ouvir como ele toca. Então, um cara chega, e o Sr. Shu cumprimenta na cidade. O cara agradece por tê-lo convidado, pois queria conhecer a cidade, e é uma boa oportunidade para fazer amigos com o Sr. Shu. Após as apresentações, o cara Liu apresenta um mestre taoísta chamado Zhan e agradece por sua companhia. Vendo o Sr. Shu, ele fica surpreso e afirma que é um prazer conhecê-lo. O velho mestre nem mesmo Fang entende a razão de tanta vaidade, mas ele sente pena dele, pois não entrará no reino da fundação. Liu também apresenta uma garota que quer ver o que ele tinha preparado para vender. Soshu fica bravo porque pensa que terá que competir contra uma jovem pela cítara, mas Liu lhe diz que não fique com raiva, que se alguém quer comprar algo que ele vende, ele não pode recusar. Ele menciona que qualquer um pode tentar comprá-lo. Shu pede para não fazê-los esperar mais e ensiná-los. No entanto, Liu tinha dúvidas sobre os rapazes que o acompanhavam. Shu os apresenta um a um e alega que não deve se preocupar. O cara revela a cítara que pretendia comprar naquele dia, o que impressionou a todos e deixou o Sr. Liu orgulhoso. Todos olham para o instrumento com admiração, afirmando que deve ter sido um instrumento real. O velho Shu está convencido de que quer aquele instrumento, porque sente a aura que emana dele. Ele alega que é um verdadeiro tesouro. Fang lamenta que não conseguirá obter aquele instrumento, pois com ele poderia avançar mais do que com a pedra do espírito. Quando Shu estava prestes a começar as compras, o cara Liu comenta que ele não mostrou toda a beleza e pergunta se eles sabem o que são as auras. Li explica que dentro da cítara reside uma grande quantidade de aura. Shu responde que ouviu falar um pouco sobre a aura, então Liu assume que ele deve saber o básico e deve estar ciente do preço que a cítara pode ter. Ele revela que foi o velho Chan quem descobriu o que reside dentro do instrumento, e se não fosse por ele, eles o teriam vendido muito barato. No entanto, Shu sente desconfiança e comenta que não há como verificar a veracidade do que ele informa e que, por essa possibilidade, ele pensa em aumentar o preço. Liu o chantageia alegando que, se ele não comprar, a outra garota que também o quer o levará. O velho fica zangado, e então o velho Zhan explica um pouco sobre a aura. Ele explica que a aura é uma parte essencial do céu e da terra, mas obtê-la não é fácil, e somente algumas artes marciais ou pessoas de alto nível podem tê-la. Com a aura, você pode treinar uma arte marcial que permite prolongar sua vida, manter um corpo saudável e combater doenças. Liu acrescenta que sua cítara não é apenas bonita, mas também muito valiosa por causa de sua aura. Portanto, seu preço não é inferior a centenas de milhões, perguntando de maneira zombeteira se eles não acham caro. Shu interrompe isso e pergunta por que eles manteriam um item tão valioso. Liu e Zhan ficam nervosos. Fang não havia pensado nisso e vê que há rachaduras no instrumento que fazem a aura se dispersar. Isso faz com que ele avalie sua situação e calcule que, dentro de alguns dias, toda a aura se dissipará. Ele entende a pressa de querer vendê-lo. King pergunta o que ele está olhando, e Fang diz a ela para confiar nele. Shu inicia o leilão com 100 milhões, surpreendendo Fang e seu professor. A garota fica com raiva quando Shu oferece 80 milhões, e ele continua aumentando o preço. Quando ele propõe 150 milhões, a garota desiste, afirmando que terá que esperar para conseguir a cítara um dia. Após vencer o leilão, o Sr. Shu abraça seu instrumento, expressando sua alegria por finalmente tê-lo. O vendedor também canta de alegria, pois ficou rico. Shu abraça Fang e agradece por sua ajuda, dizendo que agora pode chamá-lo de irmão. King está confusa com o tratamento, mas seu avô diz que não importa. Shu pergunta a Fang quando ele poderá consertar o instrumento, e Fang responde que é um processo longo e levará alguns dias, pedindo que King vá buscá-lo na sexta-feira cedo. No dia seguinte, Xiao conta a Fang que o acidente do cara loiro que os perseguiu foi registrado apenas como um acidente de carro.
Fang bebe água e expressa a esperança de que não ocorra outro como aquele. Problema, então, está claro que ele precisa melhorar sua condição física para alcançar a prática dos 9 celestes e avançar para o próximo nível de cultivo. Mas nesse momento sua atenção é chamada para ver novamente o velho homem que ele já havia visto alguns dias atrás meditando e treinando. Quando estava prestes a se aproximar para falar com ele, um cara se aproximou por trás e, sem dizer olá, atacou Fang. Embora ele conseguisse perceber o ataque repentino e desviar do chute, ele ordenaria que o agressor revelasse sua identidade. Embora ele o reconhecesse como um artista marcial, neste momento o cara atacaria novamente, com a diferença de que ele já estava preparado, então ambos colidiriam os punhos, criando uma onda de choque que acabaria empurrando o agressor para trás. No entanto, Fang ainda está se perguntando quem é o agressor, já que seu soco foi bastante poderoso. Mas, do nada, uma garota aparece por trás dele e grita para ele parar de intimidar Manjin. Ela tenta chutá-lo, mas Fang desvia dos golpes como se fossem nada. A garota aplaude sua coragem e tenta chutá-lo novamente, mas ele consegue bloquear a perna dela. Com uma expressão irritada, ele a toca, alegando que ela é muito fraca. Depois disso, ele a carrega nos braços e começa a zombar dela. Ela exclama que ele a coloque imediatamente para baixo. Isso também surpreende o cara, mas o velho que meditava pacificamente interrompe a briga, alegando que possivelmente tudo é um mal-entendido. Fang pergunta se talvez eles se conheçam, e depois liberta a garota. Ele comenta que ela é sua neta, Wang Zioxi, e ele é Wang Shanin, implorando a ele para perdoá-lo se o ofendeu. Ele confuso pergunta por que o cara que atacou Ying. Shanin responde que é porque sua neta sempre o acompanha para treinar todas as manhãs, e Ying é responsável por protegê-los. Então, Ying sente orgulho. Zioxi o acusa de tê-la derrubado de propósito, pensando que ele não é uma boa pessoa, mas Ying se defende, alegando que ele era um artista marcial. Essa premissa surpreende a garota. Ying alega que pode sentir que o nível dela está acima de sua força. O velho Wang comenta que ele acha que ela tem um futuro promissor, e gentilmente pede o nome dela. Fang se apresenta e pergunta se ela está praticando alguma técnica para o coração. O velho reconhece Fang como um artista marcial e revela que ele está de fato praticando uma técnica para o coração, porque ele quer controlar a doença que ameaça seu próprio corpo, embora ela só o ajude um pouco. O velho começa a tossir sangue, assustando a todos. A garota fica assustada e alarmada, exclamando que a doença de seu avô acelerou. Ela pede que ele vá buscar remédio, mas Fang os interrompe, alegando que é tarde demais. A garota fica brava e pede que ele se cale e cuide de seus próprios negócios. Fang afirma que é o único que pode salvar seu avô no momento. Ying aconselha ouvir Fang, já que ele é muito forte e levaria mais de 10 minutos para ir buscar o remédio, o que seria tarde demais. Zioxi implora Fang para salvar seu avô, se ele puder. Fang comenta que não deixará mais nada acontecer ao avô, enquanto em sua mente ele se alegra pela sorte do velho em ter alguém como Zioxi e sua família. Em seguida, ele faz uma breve análise do problema do velho e, ao começar a tratá-lo, o velho começa a tossir sangue. Quando o velho reage, a garota o abraça em lágrimas e lhe diz que estava preocupada com ele. Shanin responde que ele está melhor. Quando ele se levanta, agradece a Fang por salvar sua vida. Fang revela que pode realmente curá-lo de sua doença para sempre. O velho responde surpreso que ele não deve brincar com eles e sabe que sua vida está prestes a terminar. Ele está ciente de sua situação. Fang reafirma que não está brincando e que pode curá-lo, mas ele terá que cooperar trazendo algumas ervas para ele, com as quais ele criará uma poção medicinal para curar a doença do velho. O velho lhe ordena que traga papel e lápis para escrever. Depois de um tempo, Ying lhe entrega papel e lápis para escrever. Fang pede a Ying que não seja tão educado ao falar com ele, pois isso deixa desconfortável por ser mais jovem. Embora Ying aceite a ordem, ele ainda fala com ele com respeito, o que o deixa desconfortável. Fang pede a Ying para fazer como ele quiser. Depois de escrever,
ele pede que levem o avô para descansar e, quando tiverem reunido as ervas, que entrem em contato com ele no número que ele deixou no papel. Ele informa que vai se retirar. Isso é suficiente para Aang reconhecê-lo como mestre. Mas Yock se pergunta se ele é mais forte que o avô, ao que ele responde que não sabe com certeza, já que não lutou com toda a sua força em seu último combate, mas foi o suficiente para fazer o avô recuar e testar sua força. Ele alega que ele e o mestre de Fang terão um confronto um dia após a escola. Fang e seu melhor amigo foram a uma academia em uma tarde. No entanto, seu amigo ficou perplexo por ele tê-lo convidado para um lugar tão prestigiado, onde ouviu dizer que havia muitos bons treinadores e treinadoras bonitas. Fang o chama de porco quando entram. O garoto fica surpreso ao ver as curvas e a parte traseira das meninas, e começa a ter um sangramento no nariz, exclamando que ama aquela academia. Mas alguém se aproxima dele e pergunta ameaçadoramente o que ele estava olhando e se queria ser espancado. O amigo de Fang confronta o cara, perguntando se ele o incomodou ou disse algo. O cara o agarra pela camisa e o levanta, confessando que a mulher que ele estava olhando era sua esposa, e como ele é um estudante de nível avançado de uma escola de artes marciais, diz ao cara que o eliminará. Ao saber disso, o amigo de Fang pede desculpas a ele, afirmando que ele estava totalmente errado, mas o cara move o braço para trás e comenta que agora sabe por que será espancado e que não terá objeção, e que os baterá ambos por seu erro. Fang segura o braço do cara e irritado menciona que ele está indo longe demais. No entanto, seu amigo o impede, alegando que estão prestes a fazer um exame importante, ao se envolverem em uma briga, não conseguirão fazê-lo e se arrependerão. Convencido disso, Fang o deixa ir. A garota do cara começa a flertar com ele, convidando-o para nadar na piscina. Mas o cara menciona que eles ainda têm tempo. Fang pede que saiam de lá e o deixem treinar. Essas palavras irritam o cara da academia e ele alega que agora vai realmente fazê-lo pagar e sofrer as consequências. Eles se aproximam um do outro, e Fang o provoca, o que faz o cara atacá-lo. Mas Fang, com um chute, desvia o braço do cara, surpreendendo-o. Além disso, o golpe faz com que as pernas do cara falhem, então Fang zomba da escola que o cara frequenta e o humilha. O cara se lança sobre Fang, mas ele consegue evitá-lo sem qualquer dificuldade, envergonhando o cara. Ele exclama que agora é a vez dele e se joga nele, chutando no rosto e depois na perna, fazendo-o cair. Então, ele começa a zombar e humilhar o cara. O mais surpreso é o amigo de Fang, que não pode acreditar que seu melhor amigo se tornou tão poderoso. Ele entende de onde vem sua atitude superior, então ele acha que está escondendo muitas coisas dele e terá que interrogá-lo. O cara humilhado pede ajuda à sua mulher para ajudá-lo a se levantar, mas ela o afunda, dizendo-lhe que se ele, sendo tão forte, não pôde derrotar um simples estudante, ninguém poderia ajudá-lo. Nesse momento, ela o deixa, e os garotos também vão embora. O amigo de Fang começa a interrogá-lo, mas o cara da academia não vai aceitar aquela vergonha, então os segue e, para recuperar sua honra, chama alguém. Uma tarde, durante a aula, Xiao e Fang estavam andando juntos quando seu melhor amigo lhe disse que ele tinha sorte de ter uma garota bonita como namorada. Fang enfatiza que eles não são namorados, eles são apenas amigos, e pede a ele que pare de dizer besteiras. Seu amigo responde que ele não dirá mais nada, mas que não será o mesmo para o resto das pessoas, que não pararão de acreditar que eles estão em um relacionamento. Precisamente muitos alunos haviam levantado muitos murmúrios e fofocas sobre o relacionamento muito próximo que Fang e Xiao tinham, mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, um cara aponta para Fang e exclama que era ele, ordenando que o cercassem. 3 caras, amigos do cara da academia, cercam Fang. Então o cara da academia se aproxima assim que vê Fang e começa a zombar, dizendo que ele escolheu trazer reforços para se vingar. Fang provoca o cara, perguntando se ele realmente acha que é o melhor. O mestre, enfurecido, aceita o desafio e pede que Fang escolha o dia e a hora do confronto. O professor de Fang interrompe a briga e diz que eles se encontrarão em 3 dias no estádio de artes marciais Shandong. Depois disso, ele se retira, acreditando que é superior.
Xiao o questiona por ter aceitado o desafio. Fang responde que ele não deveria se preocupar, que verá o que ele tem na manga. Enquanto estão saindo, o mestre dá uma missão ao seu discípulo loiro. Durante o horário da aula, o melhor amigo de Fang se aproxima dele e lhe diz que um dos colegas de classe está convidando toda a turma para jantar. Ele pergunta se Fang irá, mas, como era uma refeição grátis, ele não pôde recusar. No entanto, seu amigo lhe diz que ele supõe que o cara irá para ele. Ele o aconselha a ter cuidado, mas Fang responde que não tem medo dele. De repente, o cara da academia, que roubou sua ex e a ex de Fang, aparece sorrindo maquiavélico, pegando o celular de Fang. Fang responde à ligação e pergunta quem é. Zioxi responde que é ela e que está ligando para informar que encontrou todas as ervas para o remédio. Fang a reconhece como alguém muito rápido e ela lhe diz que é uma questão de vida ou morte para o avô, então eles não podem atrasar mais. Ele a pede que vá logo para fazer o remédio e informa sua localização. Ela agradece antecipadamente a ele, então Feng pede a seu amigo que, quando Zioxi chegar, peça 3 dias de licença para ele. Ele deixa a sala de aula, e seu amigo pergunta para onde ele está indo. Ele responde apenas que tem algo importante a fazer. Após isso, no jardim da família Wing, onde Zioxi informa ao avô que Feng chegou, Ying o recebe com grande emoção. O velho agradece a Feng por ter vindo em seu auxílio, e Fang diz que é apenas parte do seu trabalho, pois já havia prometido. Em seguida, Zioxi quer apresentar seu pai e tio a Feng, para que não sejam estranhos. O pai de Zioxi comenta que correu para aquele lugar ao ouvir que um médico poderia ajudar seu pai. O mais baixo se apresenta como Chaos e é professor de Ying. Ela traz um carrinho com todas as coisas que ele havia pedido, deixando-o surpreso por ver que tudo estava lá. Sem perder tempo, ele começa a preparar o medicamento. Fang coloca o medicamento em um caldeirão, mas diz que é de baixo nível no mundo imortal, embora deva ser capaz de lidar com todas as doenças mortais na Terra. No entanto, ele está com pouco tempo e precisa terminar e se preparar para sua luta em 3 dias. Então, ele leva o medicamento para o velho. O filho do velho fica surpreso e pergunta se algo assim pode curar o câncer de pulmão de seu pai. Fang responde que, embora não seja muito bonito, funciona muito bem, e pede ao velho que o engula sem pensar muito. O velho se pergunta se o medicamento pode realmente ajudá-lo, mas, não tendo nada a perder, ele o toma. No entanto, o medicamento é tão forte que o faz vomitar. Zioxi vem para ajudá-lo, e o filho do velho ameaça Fang, dizendo que não o deixará impune se algo acontecer a seu pai. Fang responde com um sorriso e confiança, dizendo que são apenas os efeitos do medicamento, que estava nos pulmões do velho por anos. No entanto, o velho fica aliviado e agradecido, comentando que estavam errados sobre Fang, pois ele agora se sente melhor. Seu filho e o mestre de Ying estão chocados. O mestre analisa o velho e descobre que ele realmente foi curado em vários órgãos que haviam envelhecido ou rejuvenescido. O filho do velho se curva para Fang e se desculpa por tê-lo ofendido. Fang diz para não se preocupar, pois ele só espera que o Sr. Wang melhore. Zioxi pega a mão de Fang e o olha carinhosamente, agradecendo-o por ter feito pelo avô, curando-o do câncer. O filho do velho convida para jantar em sua casa para agradecê-lo, mas Fang recusa o convite, alegando que tem algo muito importante a fazer. Ele segue em direção a um abismo de cachoeiras, onde medita enquanto a água da cachoeira cai sobre ele. Em certo momento, ele grita aperfeiçoamento e, erguendo as mãos, divide a água com sua energia. Ele exulta por ter dominado perfeitamente a técnica do corpo dos 9 céus e decide aproveitar o momento para construir suas fundações. Enquanto medita, ele gera uma energia que o envolve, mencionando cada parte de seu corpo correspondente aos 9 reinos. Ele começa a sentir dor, pois partes de seu corpo estão sendo dilaceradas, mas ele consegue concluir com sucesso a construção das fundações. No entanto, ele se pergunta sobre o tipo de construção que acabou de realizar, já que dentro dele havia um núcleo muito diferente. De acordo com ele,
O fluxo constante de aura poderia ser uma espécie de construção de fundações para recém-nascidos. Após terminar de reconstruir suas fundações, ele percebe que sua fundação teve alguma mutação. Ele afirma que seu Deus o ajudou em sua mente e analisa que após essa fundação, ele desbloqueou o poder oculto dos 9 reinos. Ele exclama animado por ter completado o primeiro nível da técnica de domínio do corpo dos 9 céus. Agora ele possui o braço direito de Akinlan. Após isso, ele decide testar seu novo poder, afirmando que não tem dúvidas de que vencerá o mestre na próxima luta. 3 dias se passam, e ele vai para o local acordado para a luta, acompanhado de seu melhor amigo Xiao. Ao chegar, Feng comenta que é um grande palco, mas Xiao fica surpreso ao ver tantos patrocinadores, e seu amigo fica surpreso ao ver tantos jornalistas. Feng pensa que usará todo aquele teatro para promover sua própria escola. Nesse momento, o mestre chega com um rapaz loiro, fazendo seu caminho até o local. O mestre, com um rosto zombeteiro, se aproxima de Feng e o provoca, pois não esperava que ele estivesse lá tão cedo, esperando que ele esteja pronto. Feng responde que tem muita confiança em montar todo aquele teatro, e o mestre insiste em começar a luta. O mestre o convida a dar início à plataforma da batalha. Uma vez na plataforma, o mestre faz um discurso de boas-vindas ao torneio, agradecendo a todos por dedicarem seu tempo, e anuncia que o vencedor receberá um prêmio de 100.000 yuan, deixando Feng feliz por ganhar muito dinheiro. Em seguida, uma líder de torcida vestida de coelho toca um gongo e pede que ambos assinem um contrato que estipula que a luta será até a morte, e ambas as partes não serão responsáveis por nenhum custo de dano para ambas as partes. Quando um deles assina, a garota toca o gongo novamente e anuncia oficialmente o início da luta. Ambos se preparam para a luta, liberando parte de sua energia. Os discípulos do mestre começam a torcer por ele e incentivá-lo a derrotar o jovem insignificante, enquanto tentam zombar de Feng, alegando que ele não terá um bom final. O mestre, sendo benevolente, decide deixá-lo atacar primeiro, pois ele é mais jovem, para que ninguém possa dizer que a luta não foi justa. No entanto, Feng provoca, alegando que ele o deixa atacar primeiro antes que um estudante do ensino médio o derrote e o deixe envergonhado, fazendo com que ele não possa mais mostrar o rosto. O mestre sorri com raiva e alega que será o vilão pela primeira vez, e começa com um aquecimento. Nesse momento, ele parte para o ataque, mas Feng ergue o punho, fazendo com que o mestre recue. O mestre menciona que acabou de confirmar que Feng é um artista marcial, embora agora esteja mais forte do que da última vez. Feng começa a se sentir orgulhoso e pergunta se ele não acha isso incrível, mas o mestre menospreza, afirmando que agora ele vai mostrar a diferença entre eles. Ele libera toda a sua força e, em seguida, lança o ataque, mas Feng desvia o golpe e contra-ataca com um soco no abdômen, fazendo com que ele voe pelo ar e caia no chão, deixando todos chocados. Após a luta, o mestre tenta terminar Feng, zombando de sua família de artes marciais e insultando-a, mas antes que ele possa atacar, um velho segura o braço de Feng e diz que já chega. O velho menciona que a competição acabou e declara Feng como vencedor. Com seu tio, o homem mais velho, ele ainda consegue lutar, então o homem mais velho repreende porque se não tivesse impedido o garoto, ele teria tirado a vida dele. Então ele o questiona se ele quer continuar sendo envergonhado. O mestre relutantemente aceita sua derrota. Feng pergunta se eles são parentes, então ele pergunta se ele não sabe que é contra as regras da competição. O homem mais velho implora ao protagonista, depois de se apresentar, para soltar seu sobrinho em troca de sua tolice, ele lhe dará o prêmio de 100.000. Mas Feng não quer aceitar isso, já que não ganha nada deixando o sobrinho passar na frente de tantas pessoas. O homem mais velho fica irritado com sua teimosia e o desafia para um duelo ali mesmo. Ele zomba, porque se o jovem ganhar, um mais velho terá que defender sua honra. O jovem aceita o desafio, mas pergunta o que acontecerá com sua luta recente. O homem mais velho aceita a vitória e lhe dará os 100.000, mas Feng não está satisfeito com isso, porque o homem mais velho queria lutar desde o início. Então,
O homem mais velho pergunta o que Feng quer. Feng pede um bônus adicional além dos 100.000. Ele quer que o mestre reconheça publicamente sua derrota e se humilhe, senão nada será finalizado. O mestre pede a seu tio que não aceite nenhum tratamento dele. No entanto, o homem mais velho aceita 500.000 a mais como recompensa se ele vencer e ordena que seu sobrinho aceite a derrota contra o garoto. O mestre envergonhado se curva para Feng e reconhece sua derrota. Isso causa admiração entre seus amigos, que o aplaudem por sua vitória diante do professor mais respeitado. Após a luta, o professor deixa o palco chateado, e quando seus alunos tentam ajudá-lo, ele os empurra. O homem mais velho e seu sobrinho reconhecem a derrota, então podem começar. O homem mais velho é o primeiro a lançar o ataque. Feng reconhece que o homem mais velho é mais forte do que seu sobrinho. Ele usa seu braço direito para surpreender o homem mais velho, mas este não recua, e ambos colidem seus punhos, mas é o homem mais velho que é arremessado e bate em uma parede, deixando todos os espectadores surpresos, inclusive seus amigos, que o reconhecem como alguém realmente poderoso. Ele pede à líder de torcida que anuncie o vencedor do combate. Ela anuncia que a luta acabou e que Feng é o vencedor. O homem mais velho, irritado, ordena a seu sobrinho que lhe entregue o dinheiro. O professor lhe entrega o dinheiro, embora irritado, mas Feng o recebe com grande alegria e provoca dizendo que sempre podem entrar em contato com ele para aceitar desafios, já que gosta de ganhar dinheiro fácil. Essas palavras enfurecem o mestre e o homem mais velho, que olham com ódio para o protagonista quando ele desce do palco. Seu amigo começa a bajulá-lo, chamando de jovem magnata, enquanto Xiao o aplaude. Enquanto se retira, ele chama a atenção dos jornalistas, que fotografam o protagonista. Enquanto isso, o cara que roubou a ex do protagonista fica furioso porque pagou uma fortuna para que Feng fosse eliminado, mas fracassou miseravelmente. Ele chama de inúteis, mas sua ex responde que ele não deveria ficar chateado, que sempre podem ter outra oportunidade para fazer Feng sofrer uma derrota. O cara ri como um Maquiavel, porque terá sua vingança mais cedo ou mais tarde. Nesse momento, seu celular toca, e ele fica surpreso ao ver que King está ligando para ele. Quando ele atende e pergunta por que ele tem a honra de ligar, ele fica apavorado ao ouvir que o instrumento que seu avô comprou por 150.000 desapareceu. Ele vai para a mansão da família True quando chega, os dois o cumprimentam alarmados. O velho começa a chorar, e ele pede para ser levado ao local. Coloque, então, o Sr. Chu leva-o para sua sala de estudos. O velho diz-lhe que manteve o instrumento sob vigilância e proteção, mas percebeu que não estava porque tirava-o da caixa diariamente para admirá-lo. No entanto, naquele dia, não o encontrou. Feng perguntou tristemente se não havia câmeras de segurança, mas o velho respondeu que já havia verificado todas as câmeras e ninguém havia entrado. Ele acredita que sua tesoura desapareceu do nada, embora duvide disso e pede para ver as gravações novamente. Depois de verificar, ele percebeu que não havia nada de incomum, mas não entende como algo tão valioso desapareceu repentinamente. Ele pede para mostrar a gravação mais uma vez, mas em câmera lenta, e é aí que ele consegue ver algo. Ele pede para pausar e ampliar a área. Havia algumas linhas de seda às 3 da manhã. Feng comenta que alguém relacionado a espíritos malignos deve estar envolvido. Ele aconselha verificar as câmeras de segurança naquele momento para encontrar algo. O velho se aproxima de Feng, afirmando que encontrou coisas suspeitas, mas nada que possa ajudá-los a resolver o caso. Ele sugere que a cítara deve ter sido roubada por alguém com alguma técnica especial. O velho comenta que apenas algumas pessoas sabem sobre isso e descarta o vendedor que lhe vendeu, pois ele havia deixado a cidade. Ele suspeita de um homem chamado Chan, alegando que ele poderia ter feito isso para se vingar de Feng por tê-lo humilhado ao derrotá-lo. No entanto, eles esquecem a garota que tentou comprá-la, mas quando perdeu, retirou-se com raiva, algo que King reafirma, alegando que ela também queria a cítara, mas perdeu porque não tinha os recursos do avô.
Fang diz a ele que eles devem investigar os dois suspeitos em segredo, porque não são pessoas comuns, já que o ladrão conseguiu evadir a vigilância e roubar. Depois disso, ele e seu melhor amigo chegam à festa de Shu, mas o melhor amigo de Feng fica impressionado com o quão caro é o lugar. Fang comenta que ele quer ver o que eles vendem, mas quando tentam entrar, são impedidos por guardas que não permitem a entrada porque não têm reserva, de acordo com eles. O amigo de Feng insiste em entrar e assume que eles só querem humilhá-los, perguntando o que farão se entrarem à força. Os guardas dizem que terão que pagar por isso. Nesse momento, Jioxi chega e pergunta qual é o problema. Os guardas a reverenciam, mas ela os ignora quando vê que Feng está lá. Então, ela pergunta a ele o motivo de estar lá, e ele comenta sobre a situação. Jioxi repreende os guardas por tratarem seu avô dessa maneira, mas como eles não têm uma boa desculpa, ela os punirá severamente. Eles ficam nervosos e comentam que receberam um suborno para não deixá-los entrar. Ela dá um tapa em um dos guardas e ordena que ele peça desculpas ao avô. Eles se humilham e reconhecem que não reconheceram alguém superior a eles. Jioxi responde que este é o edifício de sua família, então ela os punirá, e então eles poderão conversar dentro da sala. Shu estava fazendo um brinde comemorando quando Fang e seu melhor amigo entraram, surpreendendo a todos, mas ele finge que está tudo bem e decide dar início à festa, pois considera Fang um homem honrado da classe, por ter derrotado os homens mais fortes sozinho. Muitos professores reconhecidos o querem como aluno. Feng zomba, dizendo que ele esperava nada menos do presidente da turma, que tem essa informação. Soju exclama que está honrado em servir comida a todos, mas alguns caras entram pela porta com violência. Um deles traz um machado e ameaça a todos, afirmando que quem se mover será eliminado. Mas Shu sorri, em seus pensamentos, deseja ver Fang sair dessa situação. O cara se apresenta à frente de todos e exclama que este é seu território. Ele diz que só quer convidar Fang para uma conversa mano a mano, mas Fang começa a comer e se recusa a lutar porque está comendo. O cara exclama que não vão permitir que ele recuse e ordena que ele vá com eles. Ele ataca com o machado para amputar a perna de Fang, mas ele consegue desviar e continua comendo, afirmando que está um pouco salgado. Em seguida, ele cega os olhos do atacante e derrota todos, sem dor nem glória. O cara exclama que Fang é um mestre das artes marciais. Fang pergunta se ele não sabia disso, e o cara responde que é um pouco engraçado. Ele o chama de mestre negro e o convida para conhecer alguém de seu calibre. Mas, de repente, uma névoa escura entra na sala, surpreendendo o cara que estava atacando. Um ser de capuz está presente, e Fang fica incomodado porque reconhece que é um mestre poderoso. Ele decide levar a situação a sério. Shu sorri, porque finalmente chegou a hora, e pergunta a Fang o quanto ele pode continuar lutando. O cara se inclina diante de seu mestre e pede para ele usar seu movimento característico. O mestre negro parte para o ataque com uma adaga, mas Fang consegue esquivar com dificuldade, e isso rasga sua camisa. Ele fica impressionado com a velocidade de seu atacante, mas sorri e diz que ele não é lento. O mestre faz o ataque em alta velocidade, e Fang tenta evitar, mas o mestre usa uma técnica para pegar os pés de Fang. Nesse momento de desatenção, o mestre parte para o ataque novamente, mas dessa vez seu alvo não consegue esquivar. Fang fica assustado e exclama que isso não é nada bom. O mestre consegue acertar e ferir o braço de Fang, enviando-o voando contra uma mesa. Os convidados começam a gritar. O cara que estava atacando zomba dele, dizendo que esse é o limite de suas habilidades de luta, e o menospreza porque seu mestre usou apenas 2 movimentos e já o deixou aflito. Soju se aproxima de Fang para zombar e pede que ele pare de ser valente e aceite a derrota. Mas ele empurra o rosto de Soju e exige que ele saia do caminho. Fang usa seu braço direito de Kirin, mas o mestre negro fica surpreso que ele também conhece essa técnica. Essas palavras surpreendem Fang, que se pergunta se talvez o mestre também domine essa técnica. Ele parte para o ataque, mas o mestre negro pede para ele parar.
Fang pergunta se ele está se arrependendo e agora vai implorar, mas Hai responde que não está pedindo misericórdia, apenas quer conversar. Ele pergunta qual é o negócio que ele quer fazer. Hai o convida a trabalhar em conjunto e dominar o mundo. Fang pergunta se ele está brincando com ele e questiona por que ele precisa fazer algum acordo. No entanto, Hai tenta persuadi-lo, dizendo que há muitos benefícios para ele. Ele puxa uma adaga e ameaça, dizendo que se ele se recusar a cooperar, ele e todas as forças por trás dele irão atrás dele. Fang se mostra corajoso e, liberando sua energia, responde que ameaças não o intimidam e, já que ele o ameaçou, não o deixará escapar. Hai responde que ele é muito jovem e ingênuo, à medida que começa a desaparecer, dizendo que alguém como ele, por algum motivo, pode enfrentar o protagonista, mas por nenhum motivo ele escapa, deixando-o vivo quando queria matá-lo. Fang se apressa em atacar, mas o mestre desaparece. Fang agarra o primeiro agressor pelo pescoço, ameaçando e exigindo informações sobre aquele mestre. O cara assustado concorda em contar tudo o que sabe. Ele revela o nome real de Hai e que, para seus serviços, ele oferece fetos mortos que foram abortados. Fang, analisando toda a situação, deduz que o sujeito trocou sua alma por uma habilidade poderosa, então Fang, de forma irritante, pergunta a ele se não tem mais nada a dizer. O sujeito fica assustado, coloca os olhos na direção de Fang e se lembra de que foram contratados por Shu para derrotá-lo. Ele e seus homens se ajoelham diante de Fang, alegando ignorância e pedindo perdão por tê-lo ofendido, implorando misericórdia. Fang pergunta a ele o que devem fazer agora, e o sujeito agressor ordena que seus capangas tragam Shu até eles. Quando fazem isso, os caras perguntam com medo o que farão com ele. O sujeito de cabelos vermelhos ordena que seus homens o espanquem até que ele não consiga mais andar. Seus homens começam a chutar e pisar em Shu, que implora de dor para que perdoem seu erro. Os convidados e outros colegas de classe ficam horrorizados com a cena. No entanto, Fang intervém e pede para pararem de espancar Shu, implorando com lágrimas nos olhos. Ele tenta convencer Fang a deixá-lo ir, perguntando se ele não tem misericórdia. Essa súplica parece irônica, já que ele afirma que eles não têm o direito de falar sobre misericórdia. Fang finalmente concorda em deixá-lo ir, e Shu agradece. Fang e seu melhor amigo, Shenji, deixam o local. No entanto, antes de partirem, um dos companheiros de Shu os detém para pedir perdão, explicando que foram chantageados com 5.000 yuans para ajudar Shu. Fang entende que eles se venderam por dinheiro, mas seu parceiro pede para não levar para o lado pessoal, pois não tem nada contra Fang. Fang deixa o local e diz a eles que não se importa, pois em poucos meses eles seguirão para diferentes universidades. Ele pergunta por que eles estão pedindo desculpas e reconhecendo seu erro. Depois de se despedir de Shen, Fang decide que precisa continuar aprimorando suas técnicas marciais, pois está quase sendo eliminado. Nesse momento, ele vê Qin passando e a chama para conversar. Qin fica surpresa ao vê-lo e diz que viu a garota que queria a cítara de seu avô. Fang decide segui-la para ver se ela é a ladra do instrumento. Ele pede a Qin para esperar enquanto ele verifica a situação. Se ele perceber algum perigo, ele pede a ela que fuja. Fang se infiltra na casa da garota e, ao entrar, percebe que o lugar é bonito, mas estranhamente silencioso. Ele encontra a garota, que o convida a entrar. Fang a acusa de invadir a casa de outra pessoa ilegalmente, e ela defende sua ação, alegando que o instrumento pertence à sua família. Ela começa a tocar o instrumento e ataca com uma energia que emana dele. Fang comenta que não será educado com ela também e a desafia. Ela o ordena a sair, lançando seus ataques, mas Fang utiliza sua energia para se defender. No entanto, a luta é intensa, e eles se retiram. A garota alega que não é necessário que eles lutem, e Fang menciona o valor que o Sr. Shu pagou pelo instrumento. Ela responde que se tivesse a quantia, não teria deixado o instrumento ser roubado. Ela pede a Fang que não a ameace com sua família. Fang fica surpreso ao descobrir que ela é descendente de uma das 100 grandes escolas de sabedoria, em particular, de Lazai.
Eles concordam que ela pode pagar por isso, ou ele a incomodará todos os dias. Kim pergunta a Fang se ele encontrou alguma pista lá dentro, e ele conta tudo o que aconteceu. Ela pede a ele que a leve de volta à mansão para discutirem em detalhes. Na residência de Shu, Zhang conta ao velho e à neta o que aconteceu e como o instrumento pertencia à família deles por direito. O velho Shu compreende a situação complicada, pois não esperava que essa mulher fizesse parte dessa linhagem. Ele lamenta o alto preço que pagou pelo instrumento e que não é justo que ela o tenha roubado, apesar de ser propriedade de seus antepassados. Zhang oferece ajuda, explicando que não será fácil recuperar o instrumento, mas eles precisam se proteger se alguém tentar defendê-la. O velho Shu concorda e começa a se preocupar, mas Zhang o encoraja, assegurando-lhe que estará lá para protegê-los. À noite, Fang volta ao local da garota para confrontá-la, mas encontra a porta aberta. Ele é atacado por fios de seda e, ao entrar, é atacado por um espírito que ela convoca. Eles começam uma luta, mas Fang percebe que a única maneira de resolver a situação é derrotar a garota. Eles continuam a lutar, e Fang reconhece o poder da cítara que ela usa para convocar o espírito. No entanto, ele está determinado a vencer e pôr fim à situação complicada que se desenvolveu. Bom galera, por aqui eu fico com a primeira parte da obra. Logo mais eu trarei a continuação. Valeu, até mais. Ferocidade e o espírito atacam com mais velocidade a mandíbula de Fang, que se vê cercado, usando o braço de Qilin para neutralizar o espírito. Em seguida, ele continua com sua carga, afastando as Laus, quebrando o elo e fazendo o espírito desaparecer. La Rua fica assustado enquanto abraça a cítara e pergunta como pode ter tal mutação em seu braço, questionando se ela é das forças das trevas. No entanto, Fang comenta que não é necessário uma mutação para fazer parte das forças das trevas, acrescentando que ele não faz parte desse grupo. Embora ele conheça um deles com quem já lutou, ela persiste e se agarra à cítara. Zhang sugere que conversem, pois tem uma mensagem do velho Shu. Ele diz a ela que o velho homem está disposto a vender a cítara para ela, mas ela responde que não tem dinheiro. Ele tenta então tomá-la à força e pede que o perdoe pelo que está prestes a fazer. No entanto, quando ele se move, seu pé é amarrado por fios de seda pregados no chão com flechas, fazendo-o parecer um tolo. Confiantemente e com um tom ameaçador, ela responde que ele não será capaz de fugir dali. No entanto, um Jung perturbador fica surpreso ao ver as árvores e pergunta se ela foi quem as convocou. Ela responde que não, que é uma pessoa indesejada que acabou de chegar, sem dar-lhes descanso. As árvores atacam a casa para abrir um buraco para si mesmas. Então, um homem faz uma aparição com um olhar calmo, cumprimenta Leal e ordena que ela entregue tudo o que tem. Ela comenta que ele é Yin Yang e é um incômodo que ele esteja lá, porque, apesar de ser um fantasma, ele encontrou um jeito de chegar até ela. Zhang usa seu braço de Qinlan, preparando-se para se defender, enquanto se pergunta se Yin Yang é um membro da família Yin Yong, já que ouviu dizer que eles cresceram praticando os 5 elementos de Yin Yang. E a fica surpreso, porque essa família tem um controle superior sobre a natureza do que qualquer outro homem na Terra, sendo capaz de controlar árvores à vontade. Yin Yang comenta com La Rua que ela roubou algo de sua família e que a perseguirá até recuperar o que ela roubou. Ela responde que ele deve esperar que ele abra a tumba de Yin Yang antes de devolver, mas ele responde que não a deixarão abrir, mesmo que ele desista de sua vida. Jian intervém e pede que eles resolvam sua situação primeiro. Então, ele a questiona sobre por que ela só anda roubando as pessoas. Ela pede que ele ajude a derrotar Yin Yang e promete dar o dinheiro da cítara ao velho Shu. No entanto, ele exclama que não tem motivo para confiar nela, então ela lhe joga um pingente, feito de um material de alta qualidade que poderia ser vendido a um preço elevado, como um sinal de confiança. Leal pede que ela entregue aquele pingente ao velho Manchu e ele concorda em ajudá-la. Yin Yang adverte para não se meter nos negócios dele ou ela se tornará inimiga de sua família. Chongfeng responde que não se importa com os problemas da família dela e só quer fazer negócios,
sem se importar com mais nada do que organizar seus negócios. Ela ataca o homem com os fios e ordena que ele vá embora, mas Yin Yang usa sua técnica de controle da madeira para atacá-los, sendo capaz de usar árvores ou qualquer técnica para atacar. Ele começa a lançar prateleiras de madeira contra ela. Feng aproveita a oportunidade para destruir as prateleiras com seu braço de Qinlan, aproveitando o fato de que era uma técnica eficaz contra a madeira, assim como o fogo. Yin Yang fica um pouco surpreso e pergunta se ele é uma pessoa das forças das trevas, então pergunta se ele não tem medo de ser atacado ou eliminado pelos mestres de centenas de escolas. Nesse momento, La Rue apenas assiste enquanto Feng se pergunta com desconforto e aborrecimento por que ele está relacionado com pessoas das forças das trevas. O cara usa seu poder para controlar a água, lançando vários chicotes de água contra ele. La Rue avisa que ele usou isso para neutralizar seu braço. Feng desvia dos ataques com dificuldade. Essa situação causa espanto em Yin Yang, porque ele acha que não pode fazer mais nada e se vê encurralado. Ele ordena a La Rue que não fique ali apenas assistindo à luta e faça algo. Ela usa seus fios para destruir os chicotes de água. Não entendo realmente a habilidade dela, de onde vêm esses fios. Se me disserem que ela os usa com a cítara, como ela os usou na mansão de Shu. Ele decide ficar longe por causa da estranheza da habilidade do cara, para não ser atacado inesperadamente. Yin Yang decide usar uma nova técnica, usando o ouro para lançar alguns ataques. Fan fica em apuros, mas La Rue usa seus fios para protegê-lo e dar a Fan uma abertura para se lançar no ataque. No entanto, Yin Yang usa várias árvores para bloquear o caminho deles, fazendo Fan sentir que isso já é demais. Yin Yang fica atrás deles para informar que não os deixará escapar e pede a eles para não se esforçarem demais, então ele comenta que está apenas usando a formação dos 8 trigramas do fogo ardente. Leo pergunta a Zhang o que ele está fazendo e Fang tira algumas esferas de fogo, comentando que esse cara não é grande coisa. Portanto, Fang usa a formação, liberando uma energia de fogo que surpreende Yin Yang, perguntando quem ele é. Fang sorri e responde que, pelo que ele sabe, Yin Yang não deveria se importar com quem ele é. Depois disso, ele dispara um feixe de fogo da formação de símbolos que atinge Yin Yang com força, destruindo tudo ao redor. Depois, ele fica cambaleante e então sorri, reconhecendo a força do protagonista. Nesse momento, uma senhora de cabelos cor-de-rosa chega e pergunta se ele chegou atrasado no meio de um monte de ruínas envoltas em chamas. Yin Yang responde a ela que, de fato, ele chegou tarde, permitindo que La Rue escapasse. Ushin exclama que, da próxima vez, ele a eliminará com as próprias mãos, mas Yin comenta a ela que o cara comenta que, ao lado dela, estava um cara poderoso, e propõe que eles não ataquem até verem La Rue sozinha e indefesa, podendo ficar à mercê deles. Ela concorda com o plano. Na manhã seguinte, Fan caminha com La Rue por um beco. Ela pergunta se Yin a atacará novamente, mas ele diz que não, afirmando que ele deve estar tão cansado quanto ele da luta. Fang muda rapidamente de assunto e pergunta a ela sobre a tumba de Yin Yang. Ela conta a ele que a tumba foi construída pelos predecessores dos Confúcios e das famílias Yin Yang. Além disso, ela contém os 2 maiores tesouros de ambas as famílias. No entanto, ela comenta que seu alvo é uma partitura deixada por um sábio da família Confúcio, porque é única. Ele pergunta se a partitura não deveria estar nas mãos dos músicos dessa família. Ela responde que seus ancestrais foram abençoados pelos Confúcios e não tem mais cópias da partitura. Agora que ela tem as chaves para abrir a tumba, ela pode obter a partitura e dar paz às almas de seus ancestrais. Ele questiona por que ela está apenas falando e não agindo, indo para a tumba. Com ousadia, ela responde que não sabe onde fica a tumba de Yin Yang. Então, com muita audácia, ele diz que agora deve ajudá-la a encontrá-la. Fan fica surpreso e pergunta o que isso tem a ver com ele. Ela ameaça contar a ele que Yin Yang lhe entregou a chave da tumba, o que o deixa apavorado, pois terá um monstro em cima dele. Ele concorda em ajudá-la, mas pede que ela mantenha sua promessa.
Ela lhe dá um cartão e o pingente de jade para pagar pela cítara, deixando feliz e afirmando que as coisas deveriam ter sido resolvidas assim há muito tempo. Após isso, ele visita a mansão do velho Shu e relata o que aconteceu. O velho fica aliviado porque não perderá nada e agradece a Fang por seus esforços. De volta à casa de Xiaowen, Fang começaria a cultivar para aumentar sua força, quando alguém bate à porta. Xiao confusa se pergunta se a faxineira veio mais cedo. Quando ela abre a porta, ela fica surpresa ao ver La Rua, reconhecendo-a por ter mencionado a Fang. Ela comenta que está lá para falar com Zhang Fang. Ela pergunta se ele está em casa, e Xiao responde que Fang está ocupado e não pode recebê-la. La Rua lhe dá um presente para ele, e Xiao se pergunta o que é. Em seguida, ela agradece a contragosto e sai. Xiao fica curiosa sobre por que La Rua de repente veio para dar um presente a Fang. Enquanto isso, Fang termina sua cultivação com um sorriso e, quando desce, não vê Xiao sentada no sofá, o que o faz se perguntar onde ela está. Quando ele se aproxima, ele vê o boneco de pano, e ao pegá-lo, vê a etiqueta do pertencente a La Rua. Em seguida, ele fica desesperado para ligar para Xiao, mas o telefone parece estar desligado. Preocupado, ele sai apressado de casa, temendo que algo ruim tenha acontecido a ela e que La Rua seja responsável. Enquanto ele procura desesperadamente, pede para ela não arrumar problemas. De repente, seu telefone toca, e ao atender, uma voz familiar pergunta se ele é Zhang Fang. No entanto, ele não a reconhece bem, e a pessoa comenta que, se ele quer salvar Xiao, deve ir para a localização que ela está lhe dando, ou ela não responderá se algo acontecer a ela. Ele exclama irritado que, se ela tocar em Xiao, a partirá em 1000 pedaços. Após isso, ele bate furiosamente em uma árvore e se dirige à localização indicada, que fica em um beco cheio de coisas ruins na vida. No local, um grupo de homens espera Fang aparecer para armar uma emboscada. Um deles pergunta ao chefe se a localização indicada, que fica em um beco cheio de coisas ruins na vida. No local, um grupo de homens espera Fang aparecer para armar uma emboscada. Um deles pergunta ao chefe se ele acha que ele vai conseguir, mas o chefe está muito confiante. Quando ele chega, reconhece os dois caras, já que havia os enfrentado no dia anterior por estarem incomodando uma garota. Naquele momento, ele vê Xiao amarrado e chorando no chão, então libera sua energia com raiva na direção dos caras. Eles ficam animados e zombam, pois não achavam que ele teria coragem de aparecer. Ele pergunta por que eles sequestraram ela, e eles explicam que foi porque ele atrapalhou seus planos no dia anterior e interferiu em sua gangue de lobos. Fang os provoca, dizendo que ninguém os conhece. Os bandidos decidem atacar, mas ele pede para soltarem Xiao primeiro, e depois podem brigar à vontade. O chefe dos caras afirma com confiança que ele não tem posição ou voz para negociar com eles, então os bandidos decidem atacar. Um deles ordena quebrar as mãos dele, mas ele os esquiva com muita velocidade e agilidade. O chefe e os caras na gangue ficam surpresos e se perguntam o que acabou de acontecer. No entanto, ele não recua, troveja os dedos e libera uma aura de fúria, exclamando que agora é sua vez. O líder dos bandidos começa a tremer, e Fang parte para o ataque, distribuindo socos como pães para todos os bandidos, deixando apenas o chefe e o loiro impotente. Este último se pergunta se ele é um artista marcial. Ele, com uma expressão enlouquecida, desafia os dois e os provoca a eliminá-lo, como haviam dito. Mas o chefe implora por sua vida e começa a pedir desculpas, mas ele não perdoa nem demonstra misericórdia, desferindo um soco forte no abdômen do líder da gangue. Fang ameaça o cara loiro e a gangue, acusando de ter ordenado quebrar suas mãos, mas o cara assustado exclama que não foi ele quem disse isso. Então, ele ordena furiosamente que saiam dali, e eles partem. Fang chuta uma espada que fica cravada na mão do cara loiro e exige que ele saia logo, senão cortará a outra mão. Depois disso, ele vai até Xiao, culpando-se por ter sido influenciado por suas decisões. Enquanto isso, em uma mansão,
O cara loiro comenta com o velho que o jovem mestre foi derrotado, o que deixa o velho surpreso. O velho pergunta quem foi responsável por aquilo. À noite, na mansão de Xiao, Fang começa a refletir sobre sua situação e sobre como será perseguido pelos Wolfgang e pelo Yin Yang. Ele decide aumentar seu poder e começa a praticar os 9 punhos do elefante divino o mais rápido possível. Ele começa a imaginar a imagem do elefante e a desferir os primeiros golpes. Embora inicialmente não tenha sucesso, ele começa a entender como a técnica do elefante funciona e fica motivado a ter sucesso rapidamente. Ele desfere um golpe que reflete um elefante divino, criando uma explosão no chão. Ele fica surpreso com a incrível força que alcançou. Nesse momento, Xiao o chama da varanda, mas, ao ver o muro da mansão desabando, ela grita de raiva e pergunta por que isso está acontecendo. Ele usa um olhar penetrante e se desculpa por tê-la acordado, aliviado por vê-la recuperada. Durante a aula, o professor comenta que eles têm menos de 2 meses para o exame de entrada na faculdade, então devem prestar atenção e aproveitar os estudos. Fang percebe que o professor não acredita que ele possa entrar na faculdade. Um de seus colegas o chama e pergunta se ele notou que alguém está faltando na aula. Ele pergunta se é Xiao Vanjan, e o colega diz que ela decidiu sair voluntariamente da escola. Fang comenta que, se as pessoas têm tempo para fofocar, deveriam estudar. À tarde, ele caminha com Xiao e é interceptado pelos caras do Wolfgang, que perguntam se ele bateu no jovem mestre deles. Fang pergunta o que eles pretendem fazer e casualmente diz que não conhece nenhum jovem mestre, apenas uns idiotas que ele espancou mais cedo. Os agressores ficam irritados e o provocam, dizendo que ele está pedindo para morrer. Eles avançam com uma arma cortante, mas Fang consegue desviar e atingir o caras, zombando da falta de respeito nos dias de hoje. Ele percebe que as armas que eles usam são armas mágicas das forças sombrias e se pergunta como esses caras conseguiram essas armas. Consciente do perigo, ele não os subestima e começa a lutar contra eles. O grito de Xiao o assusta, pois ela estava prestes a ser agredida. Sem pensar 2 vezes, ela pula em sua defesa, mas algumas linhas de seda detêm a arma. Ele abraça e soca o cara que a atacou, enquanto La Rua começa a tocar sua cítara, causando uma grande perturbação sonora entre os agressores. Ela humildemente assume o crédito por salvar sua amiga e pergunta se ele quer que ela o ajude. Fang responde orgulhosamente que não é necessário, pois ele resolverá o problema na sala de estar da gangue. La Rua pergunta se ele sabe onde fica o salão deles, alertando de que eles usam armas não convencionais entre os bandidos. Pobre Xiao. Ele chorar sobre o que acabou de acontecer. Fang a vê tão assustada que percebe que não seria uma má ideia ter ajuda, então concorda em aceitar a ajuda de La Rua para que ela possa ajudá-lo a encontrar o túmulo de Yong mais tarde. Ela exclama animada que é um acordo, mas Feng a interrompe para perguntar o que significa o termo Hagou. Como uma mulher maluca, ela responde que é como um aviso para que ele saiba que ela o perseguirá se ele não a ajudar. Fang fica com um rosto de aborrecimento com o que acabaram de lhe dizer. À noite, os 3 chegam à base dos lobos, e Fang comenta que não sabia que uma igreja era a base desses bandidos, aplaudindo quão engenhosos eles são. La Rua comenta que sente uma aura negra lá dentro, então pede a Xiao que fique fora. No entanto, Feng diz a ela que, se estiverem apuros, o chame, e ele estará lá em segundos. Seguindo isso, Fang e La Rua entram na igreja. Como não poderia ser de outra forma, Fang entra destruindo a porta da igreja, onde é recebido por um grupo de homens armados que exclamam que vingarão seu jovem mestre, lançando-se no ataque como um rebanho de animais. Feng decide usar seu novo poder e usa o punho do elefante divino contra todos eles de uma só vez, causando um grande estrago e derrubando todos os bandidos. Ele então ordena ao chefe que não se esconda e saia. O chefe confiante critica seus homens com risos, pois acreditava que com armas mágicas poderiam derrotá-lo, já que não o considerava digno de ser seu oponente. Feng pergunta se ele é o chefe, e o cara se apresenta, mas Fang grita com raiva para que ele se cale e se prostre diante dele,
usando seu poder para subjugar o cara, que fica um pouco curvado, mas estende sua espada para pegar o Kai e desfere um golpe para sair da mira de Fang, gritando para que ele o deixe se apresentar primeiro. Mas Fang não é complacente e parte para o ataque, usando o último passo do dragão seco e acertando o cara na mandíbula. O cara usa sua espada para golpear Fang, que esquiva do ataque e desfere o primeiro golpe do elefante divino, mas o cara usa a espada para bloquear, o que resulta em mãos quebradas. Isso deixa La Rua surpresa. O cara se levanta e, como se estivesse zombando, admite que subestimou Fang. Fang pergunta como ele é capaz de se levantar após um golpe tão tremendo. La Rua comenta que ele pode ser da lendária cultivação demoníaca, deixando Fang confuso, que pede uma explicação. Sozinha, La Rua explica brevemente que o cara é imortal e que, para derrotá-lo, eles precisam derrotar outra pessoa com quem ele vinculou sua alma, algo como Daki e Jutaro em Demon Slayer. O cara com o Demonite exclama que eles não podem eliminá-lo e parte para o ataque, afirmando que não deixará ninguém escapar. La Rua usa a cítara e suas cordas para imobilizar os movimentos do cara, mas, nesse momento, uma mulher chega e chuta La Rua na cintura, deixando Fang surpreso. Ele a pergunta por que ela está ali, e Vanjan pergunta se existe alguma razão para que não possa ser ela. Fang pergunta se foi ela quem ordenou o sequestro de Xiao pessoalmente naquele dia, então pergunta por que ela está fazendo isso. Ela exclama que é porque o odeia, pois ele interferiu em seu caminho, e nunca foi fácil alcançar Shubeg. No entanto, ela afirma que agora será a melhor, pois não apenas tem beleza, mas também força. La Rua pergunta quem a ensinou a ser uma cultivadora, mas ela responde que não tem motivo para responder, zombando que só faz algumas músicas ruins. Esse deboche irrita La Rua, que, sem mais delongas, começa a insultar Vanjan. Esta última, sem mais o que dizer, começa a chutar, mas La Rua desvia e decide levar a sério. Ela começa a tocar a cítara, mas Vanjan a interrompe com um chute, e eles se afastam um do outro, enquanto La Rua considera manter distância. No entanto, por trás, o cara aparece, mas Fang pula em cima dele e o acerta com o joelho, questionando sua maneira suja de atacar após salvá-la. Ele pergunta se ela está bem, e Vanjan e o cara ficam chateados e partem para o ataque, muito irritados. Vanjan chuta La Rua, mas ele mal consegue segurar. Fang está distraído, e o outro cara tenta aproveitar a falta de atenção, mas Fang o joga para cima com um chute. Vanjan pede a La Rua que bloqueie seus movimentos, então ela os amarra com suas cordas. Os caras preocupam Fang, que parte para cima deles com um soco do elefante divino, atingindo-os com grande força. Depois, Vanjan, quase morrendo, pede que a deixem ir, vendo que o golpe final teria efeito. La Rua assume que eles ainda não atingiram o estado final da cultivação demoníaca. No entanto, Fang comenta que não sente mais o sopro sombrio neles, então pede que eles se virem sozinhos enquanto partem. Mas La Rua lhe diz que o líder das forças sombrias se chama Alma Antiga, mas é tão discreto que poucas pessoas o viram. Fang fica surpreso com o estranho nome, mas nesse momento, pede ajuda de Feng com um grito, o que o deixa assustado e preocupado ao ver que um cara ameaça pelo pescoço. Ele grita com o cara para que a solte não a envolva, e que eles podem se machucar se ele quiser lhe dizer algo. Haikai pergunta a ela se ele parece se importar com ela e se ela é uma garota tão fofa, eles poderiam praticar em grupo. Fang pergunta o que ele está fazendo, mas La Rua assume que ele é o responsável pelos dois caras na igreja. Haikai concorda com La Rua, comentando que eles eram apenas aperitivos para ele. Ela, sorrateiramente, usa os fios de seda para pegar o cara de surpresa, e Fang aproveita a oportunidade para atacar e pegar Xiao enquanto o cara está imobilizado. O cara usa uma energia escura, exclamando que eles o estão subestimando, e lança um ataque com o qual pretende fazê-lo sofrer. Mas Fang cobre Xiao recebendo o golpe em cheio, seguido por empurrar Xiao para La Rua. Depois, ele grita para Haikai que não deixará que ele fuja de novo, lançando um chute, mas o cara exclama que ele é ingênuo. Quando Fang chuta com sua energia, Haikai tipo materializa,
teleportando-se atrás dele, exclamando que tirará a vida dele. No entanto, Feng, com um sorriso, lhe diz que ele é muito ingênuo. Em seguida, ele é capturado por uma rede de fios e aproveita a oportunidade para desferir um golpe poderoso do elefante divino, derrubando Haikai. Como uma pessoa possuída pelo Demogorgon, ele se levanta e exclama: Feng, ele parece ter ficado mais forte. Feng foi absorvido ao ver o cara se levantar e persegui-lo, anunciando que tinha algo preparado exclusivamente para ele, lançando uma nova técnica com a qual ele exclama que destruirá sua destreza. Após a explosão, um urso aparece atrás do cara. Feng, surpreso, pergunta o que é aquilo. Solalhu explica que ele pode convocar monstros de outro mundo. Ela conhece todos e suas habilidades, mas El explica que o outro mundo é um mundo especial aberto apenas pela força das trevas. E esse é o lugar de muitos demônios, sendo o urso negro da fúria um deles. Vendo o ataque iminente do urso, ele grita para as garotas se afastarem, mas o urso as ataca. Feng usa seu ataque, mas Haichi comenta que a massa do urso torna resistente ao golpe. Então, La Rua grita para ele sair do caminho, e ela usa fios para amarrá-lo e lançar algumas espadas de energia, que são inúteis contra o urso. Após uma demonstração de agilidade, Feng fica em cima do urso e atinge a cabeça com o primeiro punho do elefante divino, criando uma tremenda explosão. Depois de se afastar, Feng pergunta se funcionou, mas o urso se levanta e continua a batalha. Feng está surpreso e ironicamente diz que absolutamente nada funcionou. Elwa grita para ele ter cuidado e tenta imobilizar o urso com seus fios, mas Feng tenta atacar e fica aterrorizado ao ver que ele também está imóvel. Ele culpa Haikai, e o urso se liberta e o joga para longe. Ele percebe que está em apuros por causa do urso. Uma das garotas pergunta a La Rua se esses monstros têm alguma fraqueza, e ela comenta que eles obviamente têm, que é a luz. Mas, infelizmente, eles estão no meio da noite, quando estão mais fortes. Feng reflete sobre o medo deles pela luz, e enquanto o urso ataca, ele pula em cima de sua cabeça e, com a mão no bolso, exclama que a noite também é a luz. Ele tira o celular e aponta a lanterna para o rosto do urso, que torce de dor. Feng não perde a oportunidade e desfere um golpe do primeiro punho do elefante divino que agora consegue afetar o urso. Haikai ordena ao urso que contra-ataque, mas Feng quer aproveitar a oportunidade para praticar seu segundo punho do elefante divino. O golpe tem sucesso e desintegra o urso. Ele está surpreso com o quão forte eles são, mas El está surpresa com sua habilidade de aprender uma nova técnica de combate no meio de uma luta. Ao mesmo tempo, Haikai está aterrorizado por seu urso ter sido derrotado, reclamando que era um objeto mágico que custou muito. Feng provoca Haikai, dizendo a ele que se tem algum outro movimento inútil que queira mostrar, que se apresse e use, pois está com sono e quer dormir. Essa provocação irrita Haikai, mas ele fica sem palavras diante de Feng, então ele continua provocando, perguntando se ele tem medo. Ele zomba de Haikai por achá-lo muito arrogante por ter medo, mas não quer admitir. Embora ele queira se divertir um pouco mais e agradeça a Haikai por trazer um objeto mais interessante para treinar. Haikai fica furioso, mas parece que ele parou e Feng comenta que não suporta esse truque barato. Ele está cansado de vê-lo, então usa o primeiro punho do elefante divino e o atinge, causando um grande dano, impedindo-o de fugir e deixando Haikai caído no chão, reclamando de dor. Feng se aproxima dele e comenta que se ele está com tanta dor, pode abrir um caminho para o outro mundo. Quando Feng estava prestes a desferir o golpe final, Haikai implora por sua vida e pede para que ele pare por um momento. Ele coloca as mãos sob a cabeça e questiona a Feng sobre ser tão forte e fazer parte das forças das trevas. Ele também aconselha a Feng a corrigir seu caminho para escolher o caminho certo no futuro. Calmamente, ele diz às garotas que é hora de partir. Depois de deixarem o local, Elwa diz seriamente a Feng que suas habilidades marciais são especiais e acrescenta que provavelmente nenhuma das famílias da Terra pratica artes marciais como as dele. Ela se pergunta de onde ele aprendeu.
Fang a surpreende ao perguntar se todas as famílias da Terra, em um mundo tão grande, podem ser conhecidas, mas ela responde que atualmente não está interessada em saber sua identidade completa. No entanto, ela concorda com isso, mas pede a Fang para não esquecer sua promessa de ajudá-la a encontrar o túmulo de Yin Yang. Fang responde que o fará assim que terminar seus exames. Ela fica desanimada e pergunta a ele se ele poderia treiná-la em artes marciais. Ele pergunta por que ela quer aprender, mas ela está determinada, explicando que os vilões sempre a usam como moeda de troca e acabam atrapalhando. Ela quer se tornar mais forte e não ser um fardo para ele. Ele concorda em treiná-la e ela promete verificar sua condição física quando voltarem para ver se ela está apta a cultivar. Isso a deixa empolgada. Quando eles chegam, ele a tranquiliza e começa a verificar seus tendões, fazendo uma massagem rápida. Ela pergunta se seu corpo está adequado para treinar, e ele comenta que seus músculos e ossos são bons, ideais para o cultivo. Ele até tem algumas técnicas para ensiná-la. Isso a deixa animada, e ela pede que ele lhe conte sobre a técnica chamada Coração de Misericórdia, uma técnica usada pelo quinto discípulo do Palácio de Jade. Ele concorda em ensiná-la e diz para ela praticar durante a noite, tentando usar uma ameaça verdadeira de Kai. Ela fica empolgada e promete tentar. Ele diz que ela definitivamente pode fazer isso. De volta à igreja, vários homens aparecem para apoiar o cara que encontrou o demônio, que está deitado no chão. Eles perguntam o que aconteceu com ele e quem fez isso, jurando fazê-lo pagar. O cara fica muito bravo e diz que foi Chong Fang, mencionando até o nome da escola onde ele estuda. Na manhã seguinte, os rapazes estão fazendo um exame. Um dos colegas de classe de Fang reclama de como o exame simulado é complexo e se sente desanimado, já que assume que o exame real será pior. Fang se levanta com um sorriso cheio de confiança, surpreendendo seu professor, que pergunta suspeitosamente se ele está certo de sua resposta. Fang responde que as perguntas são muito fáceis e não representam nenhum desafio. Ao sair da sala de aula, ele encontra Yan e seu colega o segue apressadamente, chamando de chefe e pedindo para esperá-lo. Ele pergunta se eles vão esperar por Xiao, mas o colega animadamente comenta que ela desistiu. No entanto, eles são interrompidos quando veem um grupo de homens incomodando uma garota. Ela está lutando e pede para deixá-la em paz, mas os caras insistem em incomodá-la, prometendo não tratá-la mal se ela colaborar. O colega de Fang pergunta se aquela garota não é a prima dele, Shanzinai, e Fang confirma que é, mas que eles não têm parentesco. O colégio diz que ela realmente não merece ser prima dele pelo jeito como se veste. A garota percebe Fang e começa a provocá-lo, perguntando se ele pulou alguma aula. Ele fica bravo e tenta acertá-la, mas ela provoca, pedindo para ele bater nela. Ele responde que não tem medo de sujar as mãos com ela, então ela usa os caras para espancar Fang, prometendo ir com eles. O colega pergunta se é só ele, e ela, fingindo medo, exclama que ele a incomodou. Os caras estão prontos para bater nele, mas ele se defende ao vê-lo e joga sua garrafa no chão, insultando a suposta prima por tê-lo enganado, já que a reconheceu por tê-lo visto participar do torneio dos mestres há algum tempo. O cara implora para ser perdoado, pois reconheceu Fang por tê-lo visto no torneio dos mestres. Após isso, o cara pede desculpas por tê-lo atacado, e Fang diz para ele se afastar de uma vez. Eles observam os homens irritados, prometendo fazer algo sobre isso e falam que foi um mal-entendido, e após isso, os três caras fogem do local. A prima do Prota está assustada ao ver como os agressores acabaram de fugir, e, aterrorizada, quer seguir o exemplo deles. O amigo do Prota fica surpreso que seu chefe não precise se mover para fazer todo mundo fugir, mas ele, já irritado, pede para parar de bajulá-lo e seguir em frente. No entanto, uma voz familiar chama por ele. Fang fica confuso, e ao se virar, fica surpreso ao ver que Yin Yang e seu amigo tenta se mostrar valente e desafiá-los, mas Fang o repreende. Seu amigo pergunta se há algum problema, mas Yin Yang pergunta se ele sabe onde está a rua. Fang,
fingindo ignorância, se desculpa e responde que não sabe onde ela está. Ele ordena a seu parceiro que vá embora primeiro. Yin Yang exclama que se não lhe disserem onde ela está, não os deixará ir a lugar algum. Feng grita para seu companheiro desesperado para se esconder e tenta fugir usando a marcha do dragão para levá-lo a um lugar menos movimentado. Mas Ushin grita que não o deixará partir e rapidamente joga um pergaminho em sua direção. Ele mal consegue escapar, mas fica surpreso ao ver algumas flores no pergaminho. Ushin ordena que as centenas de flores obedeçam às suas ordens, e pétalas saem do pergaminho, o que assusta Feng, que nunca tinha visto algo assim. Então, pregos saem das flores, e confuso, ele cria uma barreira, pensando em voz alta que não são uma ilusão. A mulher ordena um ataque das flores, e soldados armados saem do pergaminho. Os 3 soldados cercam Feng e destroem a barreira, mas ele permanece confiante, afirmando que ainda pode lutar. Nesse momento, Ushin ordena aos soldados que despedacem John em pedaços, dando início a uma batalha contra os soldados, que começam seu ataque. Ele consegue desviar deles e comenta que a presença de Yin Yang está complicando muito as coisas e decide usar todo o seu poder com o punho do elefante divino, derrubando um dos soldados. Depois disso, ele sorri ao ver como é fácil derrotá-los e usa o segundo golpe para derrotar os soldados, se perguntando como um soldado pintado pode ser tão implacável. Yin Yang repreende Ushin por confiar nela e subestimar a si mesma, e a ordena remover o pergaminho, pois ele sabe como lidar com isso. Ela o faz, confiando em suas ações. Yin Yang convoca a madeira e levanta galhos e árvores. Feng reconhece a técnica, mas nota que é muito diferente. De repente, os galhos se transformam em uma teia de aranha que prende o amigo de Feng, que suplica ao amigo que o ajude. Bom, e é aqui que a obra termina. Se você gostou, por favor, clique no botão curtir e se inscreva, e se deseja a próxima parte, escreva nos comentários a palavra metropolitano. E muito obrigado por assistir! E até a próxima!